Universidade Federal de Santa Catarina, 30º Seminário de Iniciação Científica, realizado a partir do Núcleo de Ecologia e Manejo de Insetos. Uso de modelos para estimativa da taxa de desenvolvimento e do efeito das mudanças climáticas sobre o voltinismo de Bemisia tabaci biotipo B no sul do Brasil, realizado pela acadêmica Evelyn Telice dos Santos e sob orientação do professor e doutor César Augusto Marchiori. Bemisia tabaci, conhecida como mosca branca, é uma espécie cosmopolita e preferencialmente ataca herbáceas, incluindo várias de importância econômica, o qual alvo principal de ataques tem sido a soja. Além dos danos diretos sobre as plantas, a mosca branca também atua como vetores do vírus, do gênero Begomovírus, que infecta dicotiledôneas e causa grande prejuízo em várias culturas. O desenvolvimento do inseto é fortemente influenciado pela temperatura, sendo que quanto maior a temperatura, maior a taxa de desenvolvimento até atingir o pico, chamada de temperatura ótima, ou seja, temperatura ideal para o seu desenvolvimento. Temperaturas muito baixas ou elevadas podem causar a paralisação no metabolismo do inseto ou até levá-lo à morte. Nestes casos, a temperatura abaixo da qual o inseto não se desenvolve é chamada de limiar térmico inferior, ou TMI, e a temperatura acima do qual o inseto cessa o desenvolvimento de limiar térmico superior, ou Tmax. Portanto, conhecer a interação entre a temperatura e a taxa de desenvolvimento de insetos é muito importante, principalmente para as pragas agrícolas, pois permite criar um sistema de previsão de ocorrências desses organismos e também estimar o número de gerações anuais, também conhecido como voltinismo em campo. A partir disso, o objetivo do nosso estudo foi avaliar a influência do aumento previsto na temperatura em decorrência das mudanças climáticas sobre o número de gerações anuais de Bemisia tabaci nas regiões do sul do Brasil. Para atingir nosso objetivo, adotamos a seguinte metodologia. Os modelos fenológicos representados na tabela foram utilizados para descrever a relação entre a temperatura e a taxa de desenvolvimento da mosca branca. O melhor modelo foi selecionado com base em 2 critérios: o estatístico, através do erro da regressão e do critério de informação de Archaic, sendo que, quanto menor forem esses valores, mais bem avaliado é o modelo, e a acurácia dos limiares térmicos estimados pelos modelos. Os modelos selecionados e os dados de temperatura mínima e máxima diárias foram utilizados para estimar o voltinismo em cada um dos 908 grids da área de estudo. Como resultado, o modelo Lactin 2 melhor se ajustou para os estágios de ninfa e ciclo ovo-adulto e o Briere 2 para o estágio de ovo, como pode ser visto nas curvas ajustadas. Além do desempenho estatístico, os valores dos limiares térmicos inferior e superior da temperatura ótima estimadas pelos modelos Lactin 2 e Briere 2 estão de acordo com o esperado pela espécie e fazem sentido do ponto de vista biológico para cada estágio determinado. Os demais modelos estimaram valores que extrapolam o esperado para Bemisia tabaci. Com relação ao número de gerações anuais da praga, as regiões com maior voltinismo foram o norte do Paraná, oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul, e que a região serrana de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul tiveram o menor valor. Além disso, o incremento no voltinismo ocorreu principalmente nas regiões mais frias, que compreendem o Planalto Serrano de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E o que mais influenciou a variação no número de gerações da mosca branca foi o local, com uma contribuição de 91,6%, seguido pelo cenário de mudança climática, com 3,2%, e pelo ano, com 3%. Logo, 97,8% da variação do voltinismo foram explicadas por esses 3 fatores. Contudo, podemos concluir que o aquecimento global irá aumentar o número de gerações da mosca branca na maior parte do Paraná e no Rio Grande do Sul, variando principalmente conforme o local de interesse. Finalmente, nosso estudo fornece uma importante contribuição para a compreensão das consequências do aquecimento global sobre o voltinismo de Bemisia tabaci biotipo B, uma importante espécie prolífica que ataca as diversas culturas de interesse econômico no Brasil. Por fim, agradeço a oportunidade de realizar o PEBIC, pois me incentivou a atuar em novas pesquisas, incrementou meu currículo acadêmico
e agregou maior conhecimento na área que pretende atuar.